Bom, queridos, não é de hoje que nós sabemos e ouvimos falar sobre 3 tipos de homens sobre a perspectiva diante do eterno: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Mas afinal de contas, o que seria o homem natural, carnal e espiritual e como a gente poderia ver melhor a distinção entre eles? E até mesmo como nós podemos entender se isso é um perigo, se isso é algo que pode nos enganar em relação ao homem natural e carnal? Será que há uma similaridade? Será que há uma igualdade entre eles ou tem algo que possa assemelhar um com o outro? É isso que nós iremos ver hoje. Vem comigo! Bom, queridos, eu gostaria de falar com vocês que em Corinto, a igreja que com certeza é marcada por ser problemática, complicada e ao mesmo tempo espiritual, ela trazia umas peculiaridades onde Paulo ele expressa de forma muito declarada. Nós podemos ver que em 1 Coríntios, Paulo ele vai falar com a igreja e ele vai dizer o seguinte, ele fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Bom, queridos, o homem natural é aquele que ainda não passou da morte para a vida. Não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Jesus Cristo. Então, mediante isso, queridos, nós podemos ver que o homem natural é aquele em que não aceita, ele não recepciona, até mesmo porque ele não entende a verdade da cruz e o caminho da salvação. Imagine aquela pessoa que muitas das vezes ela está ali tentando falar com outra sobre o evangelho e às vezes se sente ofendida, porque a pessoa praticamente a repudia. Não quero saber, não quero ouvir, não quero falar sobre esse assunto, não quero saber sobre tal. E às vezes a pessoa se sente machucada, porque falou sobre a verdade, mas não pôde ter o prosseguimento e ver que conseguia ajudar e trazer o evangelho para essa pessoa. No entanto, nós temos que entender que não adianta, queridos, forçarmos. Se o Espírito Santo, que é o principal agente da salvação, não for lá e reger e ensinar aquela pessoa o evangelho. Você estará fazendo a sua parte, mas o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então, queridos, muitas pessoas até mesmo ficam ofendidas quando dentro de uma rede social tem outra que não aceita, que critica, que falam coisas que até mesmo podem machucar. Mas nós temos que entender que existem tantas pessoas enganadas. Eu não estou aqui de acordo com que ninguém seja ofendido, mas eu quero que você entenda que existem pessoas que os seus corações estão totalmente fechados e a sua visão está totalmente cerrada para o evangelho. Ela não consegue entender, ela não consegue compreender. Existem pessoas, inclusive, que estudaram a Bíblia de forma científica, que estudaram a lei, que estudaram a visão da ciência. Pessoas que são arqueologistas, que conhecem a história e leem a Bíblia como uma história, como se fosse algo somente no decurso do tempo, mas que o seu significado não é espiritual. Existem pessoas que pensam assim, existem pessoas que vão falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui, queridos, é que não importa como a gente venha denominar a fase que cada um tem, como natural, carnal e espiritual. O importante é que todas elas sejam devidamente compreendidas. O melhor não é encontrar a nomenclatura perfeita para cada um. O importante, queridos, é entender a cada estágio que precisamos saber e ter cuidado sobre isso. E a partir disso trabalhar de forma correta, rumo à maturidade e à espiritualidade. Então, queridos, eu quero dizer aqui que essa situação sobre o homem natural é aquele que realmente não aceitou e não recepcionou, ele não abre para poder entender o evangelho, ele não se abre para poder falar sobre o evangelho. É uma pessoa que realmente se fecha e realmente não compreende, não entende porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Mas agora, querendo falar sobre o homem carnal, queridos, é muito interessante, porque Paulo, inclusive, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, ele diz: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E aí é claro que eu gostaria de falar algo muito especial sobre
esse estágio, porque veja que Paulo está falando para a igreja. Ele não está falando que um homem carnal é o homem que está fora da igreja, é um homem que não conhece a Cristo. Não, ele está falando para pessoas que estão dentro. Mas vamos entender uma distinção logo de pronto, porque existem pessoas que começam a falar que o homem carnal é aquela pessoa não liberta dentro da igreja, que mesmo que tenha aceitado a Jesus Cristo, continua numa vida pecaminosa, continua numa vida depravada. Queridos, isso não existe. Isso não procede. O homem carnal jamais ele vai ter os frutos da carne entranhados em seu ser. Ele entendeu, ele compreendeu o evangelho de Cristo, porém, ele está numa fase infantil de espiritualidade. Ele não é uma pessoa madura. Existem coisas que a pessoa ainda tem o pensamento mundano. Agora entenda, não é que tem uma ação mundana, tem o pensamento mundano, porque ainda não tem o conhecimento necessário. Nós temos que entender, queridos, que o processo de santificação e maturidade não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É uma escalada, é uma caminhada. Então uma pessoa quando vem para Cristo, né, ela não vai chegar ali e de repente aceitei a Cristo, a partir de hoje estou totalmente santificado. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é a vida de pecado, ela foi totalmente anulada. A sua dívida, ela foi cancelada. Hoje você tem uma vida de perdão, uma vida perdoada por Cristo. Você tem livre acesso com Deus. Mas existem as pessoas que não abandonou aquele pensamento que tinha antes, quando ainda estava no mundo. E, consequentemente, como uma criança espiritual, ela não tem condições de absorver todo o ensinamento de Cristo, até mesmo os mais avançados. Porque existem palavras dentro do Evangelho que, se de repente você fala todos de uma vez para o crente carnal, ele vai ficar meio que confuso, ele não vai conseguir entender. Então, queridos, eu quero mais uma vez bater na tecla de que o homem carnal não é aquele que possui uma vida de moralidade, e sim é uma pessoa infantil na fé. Ele pensa como pessoas do mundo. Ele, por exemplo, ele pode estar ouvindo canções que até mesmo não é lícito ouvir, porque pensa, ele gosta da melodia, ele gosta do jeito da música, ele gostava da banda, não sei. Então, às vezes, ele pode estar ainda em ambientes que não são lícitos, não estou dizendo pecaminosos, mas lícitos. E, enfim, queridos, existem muitas outras coisas. Inclusive, existem pessoas que têm o hábito de xingar, o hábito de falar palavras torpes. E isso vai sendo trabalhado conforme o tempo, conforme o Senhor vai trabalhando na pessoa. Suas vestimentas também mudam, a forma de pensar muda. Mas isso é um processo, queridos. Isso daqui é o andamento. Então, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que existe muito crente carnal que, inclusive, ele acaba se enganando, ele acaba até mesmo se prejudicando, porque ele quer que as coisas sejam, muitas vezes, da forma que ele imagina. E estar na presença de Deus requer que realmente você vá se aperfeiçoando dia após dia. A vida não é, eu ouço pessoas, e sinceramente eu acho que isso é um absurdo. Isso é um pensamento meu, isso é uma opinião minha, mas cristãos de mais de 30 anos de caminhada e continuar dizendo que Deus sabe da sua falha, Deus sabe da sua fraqueza e que Deus vai perdoar, a pessoa tem conhecimento daquilo que é fraco. A pessoa tem conhecimento daquilo que o impede de crescer espiritualmente. E a pessoa vai continuar nesse caminho, a pessoa vai continuar com essas práticas infantis, não tem a menor condição, meu amado. Não tem a menor condição, meu querido. Às vezes as pessoas perdem tanto tempo vendo coisas que não lhe agregam nada, que não lhe trazem nenhum conhecimento cristão. E quando vai parar para ver alguma coisa cristã, vê pouca coisa. Como as pessoas vão crescer se não tem conhecimento? Como as pessoas vão crescer se não buscam o conhecimento? Se não correm atrás do conhecimento? Queridos, há muito crente carnal. Há muito crente carnal. Há muito crente que vai levar praticamente uma surra de Bíblia, de pessoas que estudam e nem estão falando o Evangelho de forma correta. Estão passando o Evangelho de forma torta, de forma errada. E essas pessoas vão ser engolidas pelos argumentos porque não querem crescer,
porque não querem desenvolver. Existem pessoas, crentes carnais, que ainda se escandalizam porque vê que um irmão pecou, porque vê que, de repente, uma pessoa que tinha um cargo na igreja não vivia uma vida de santidade. Queridos, nós não podemos olhar para o homem, nós não podemos olhar para a igreja humana, ela é falha. Não tem como você ficar imaginando que você está no lugar de perfeição. Isso não existe. Não existe. Você tem que fazer realmente como os crentes de Bereia. Você tem que absorver o que é bom e você tem que eliminar o que não vai servir para você. Então, queridos, eu gostaria muito de bater, porque o crente espiritual, queridos, Paulo ele já diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, porque ele tem o conhecimento, ele tem ali a sua busca a Deus e o Espírito Santo sempre está lhe revelando. E Paulo diz, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê, queridos? Quem tem a mente de Cristo é uma pessoa transformada, madura, que busca em todo tempo fazer aquilo que é lícito e agradável ao Senhor. Ah, mas então você está querendo afirmar que essa pessoa que é considerada espiritual, ela nunca vai errar. Não. Eu não afirmei isso, não digo isso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma pessoa espiritual, ela fatalmente ela pode errar no curso do seu caminho, mas ela vai se arrepender, vai retroceder, consertar o caminho e voltar. E ela não vai querer fazer o seu erro novamente. O que eu não consigo considerar, eu não consigo entender, são pessoas que estão em tese dizendo que são pessoas espirituais e maduras, e aqui mais uma vez eu quero dizer que maturidade não tem a ver com idade, não tem a ver com anos de igreja, anos de evangelho, não. Tem a ver com atitude, tem a ver com transformação real e firme. Quantas pessoas, queridos, que você pode olhar hoje atualmente, que disseram, eu poderia dar exemplos e nomes, queridos, mas eu não vou dizer, mas quem entender, vai entender. Quem tiver que entender, vai entender. Como que uma pessoa que foi praticamente liberta, inclusive estava perto de morrer, volta para uma vida promíscua, uma vida de pecado. E ter a crença que não, mas o Senhor morreu por todos e vai me salvar. Como que uma pessoa que vivia no carnaval e que foi totalmente liberta, teve uma vida graciosa no Senhor, vai voltar para o carnaval? Queridos, onde nós estamos? O que nós estamos fazendo? É isso que nós precisamos entender. Há uma divisão, ali estágios que são determinados e que Paulo ele identificou dentro da igreja de Corinto. Existiam os espirituais e os carnais. Os naturais eram pessoas de fora, pessoas que não conheciam o evangelho, mas ele tinha muito bem determinado que existiam pessoas carnais dentro da igreja de Corinto e as pessoas espirituais. Mas as carnais eram maioria, meu amado, e que estavam trazendo problemas, onde tinham divisões, queriam adorar a pessoas, queriam ali fazer partidos dentro da igreja, queriam ali fazer com que aqueles que eles estavam admirando fossem popstar, o destaque, Apolo, Paulo, Pedro, eu sou de Cristo e aquela coisa toda. Existiam pessoas que falavam sobre a circuncisão, queriam ficar no legalismo, existia imoralidade dentro da igreja, existiam pessoas com problemas, até com os dons, não que os dons sejam um problema, mas as pessoas colocavam os dons como se fosse a espiritualidade. Meus queridos, se a espiritualidade realmente fosse o carimbo da salvação, se fosse realmente o que diz assim, você vai ser salvo por isso, a Bíblia não diria em que há a passagem onde Jesus vai chegar para pessoas e vai falar assim, ó, nunca vos conheci, e a pessoa ainda vai dizer, mas eu profetizei, eu falei. Queridos, veja o que diz essa passagem, queridos. Olhe com atenção o que diz essa passagem. A pessoa vai falar que falou em línguas. Profetizou. A pessoa fez tantas coisas. E chegar ao ponto de Jesus falar, nunca vos conheci. E agora? Nós temos que ter um entendimento. Nós precisamos desse socorro do Eterno. Nós precisamos de uma nova mentalidade. Precisamos da mente de Cristo. E precisamos retornar ao caminho. Nós precisamos entender que a igreja de Corinto, apesar de tantos problemas, tinha uma pessoa que sempre cuidava e zelava por ela. E você precisa também, com certeza, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guie, que o Senhor lhe prepare. Não fique, queridos, no estágio sem conhecimento. Busque o conhecimento. Queridos, esse canal é cristocêntrico.
O que eu faço aqui, queridos, é por amor, porque eu entrego a palavra de Deus de graça, queridos. Queridos, eu entrego estudos, eu entrego conhecimento de Bíblia. Praticamente aqui está tudo disponível no YouTube, tudo disponível. E eu espero que o Senhor possa, pela sua misericórdia e graça, lhe abençoar em nome de Jesus.